Olá, boa tarde. Ah, eu não sou da universidade, sou do Ayuntamento de Lisboa. Nós somos uma equipa de várias pessoas do Ayuntamento e da universidade. Eu sou Mafalda, sou ilustradora, nem sou arqueóloga, nem sou historiadora, mas faço parte porque é necessário mostrar como funcionavam novamente estes hornos, porque neste momento estão arruinados. Ok, vou tentar falar português, espanhol, portunhol. Ok. A cal foi uma das principais matérias usadas na construção civil. A produção de cal no Rio Seco desempenhou um papel fundamental na construção de Lisboa, principalmente depois do grande terremoto de 1755. Foi importante na sua reconstrução, mas também em diversas indústrias que foram surgindo entretanto. A cal fabricava-se a partir do calcário, cozedura do calcário, caliças, e eram junto a essas pedreiras que surgiam estes fornos para a sua produção. Muitos deles funcionavam a nível artesanal ou mesmo familiar. Estes fornos do Rio Seco estão encostados à formação da bica, que é uma estrutura rochosa que permitiu mais de 2000 anos de exploração contínua, reflexando a riqueza geológica da zona de Ajuda, em Lisboa. Aqui mostramos a zona em Lisboa, onde se situa o Rio Seco, é a bolinha vermelha, não sei se conseguem ver, e a estrutura rochosa encostada a estes edifícios. Na altura não havia construções nenhumas, as construções foram surgindo posteriormente. Este complexo de fornos esteve em ativo até ao século XX. E constitui um património de grande valor tecnológico. Ok. Agora vou explicar que tipo de rocha é utilizada para fazer o cal. E estas rochas provêm da altura do Cretácico, 100 milhões de anos atrás. E vou tentar explicar num minuto 100 milhões de anos. Ora, a ilustração que se encontra em cima tem um pouco essa evolução, e foi mais ou menos há 100 milhões de anos que se dá uma subida muito grande do nível do mar, originando mares pouco profundos, com umas temperaturas muito mais quentes, tropicais até, com fundos de recifes, onde proliferavam organismos como corais, peixes ósseos, grandes répteis marinhos, mas sobretudo uns bivalves grandes, com conchas fortes e algo rudes, a que se lhe deram o nome de rudistas. Eles estão representados, junto à ilustração, dois tipos de rudistas que são encontrados fósseis nestas rochas. São os radiolitos e os caprínula, que têm assim a forma do corno da cabra, então caprínula. Mais tarde, cerca de 93 milhões de anos atrás, na idade cenomaniana, vão ocorrer alterações climáticas. Não é agora só que há alterações climáticas, já vem. E as temperaturas vão baixar drasticamente e vai-se verificar uma grande descida do nível do mar. Estes organismos vão ficar a seco e vão acabar por morrer. Ora, vários milhões de anos de camadas de rudistas. E ao ficarem expostos aos agentes erosivos, vão provocar uma espécie de calcificação. Nesta altura, mais ou menos, milhões de anos de diferença, vai surgir a atividade vulcânica.
E surge um grande vulcão há cerca de 72 milhões de anos atrás, na zona de Mafra, que é ligeiramente a norte de Lisboa, e este vulcão vai expelir escoadas vulcânicas que vão cobrir estes recifes mortos e vão, através da pressão e das temperaturas, vão ser responsáveis pela formação destas rochas cristalinas, que tanto podem ser brancas como rosas. Ao longo dos tempos geológicos vão ocorrer diversas alterações ambientais, episódios de erosão ou sedimentação e que vão originar a geomorfologia da cidade de Lisboa, onde afloram estas bancadas rochosas, a que nós damos o nome de Liós. Não sei como se diz em espanhol o nome desta. Esta rocha foi amplamente utilizada na história da cidade de Lisboa. Aqui estão imagens das caliças e do sílex, que é outro tipo de rocha que aparece entre as caliças, que é uma rocha mais cristalina. O material essencial para a construção, esta rocha foi essencial para a construção de Lisboa desde a época dos romanos até ao século XX. O seu uso intensificou-se principalmente após o terremoto de 1755, porque foi importante para a reconstrução da cidade, que ficou praticamente toda destruída. Foi fundamental à produção de argamassas, estuques, pinturas murais, mas também foi utilizada na fabricação de sabão, tinturarias, a indústria do vidro e a produção do papel. Igualmente também foi utilizado na agricultura. A sua produção local, como no Rio Seco, assegurou o abastecimento deste tipo de material continuamente à cidade de Lisboa. Ok, aqui nós temos a carta geológica da cidade de Lisboa, a parte ocidental, onde nós conseguimos verificar toda a cor marrom, é rocha vulcânica, é a escoada do vulcão que cobriu, e a rocha caliça é amarillo e é verde. A localização destes fornos está principalmente na zona das caliças. Esta caliça em amarelo é a chamada formação de Bica. E apesar da falta de cobertura cartográfica da cidade durante o século XVIII, conseguimos identificar 25 complexos de fornos, numa totalidade de 84 fornos. A proximidade destes fornos com a matéria-prima reduzia os custos, não só na extração, mas também no transporte, e favorecia a produção local. Os fornos do Rio Seco são especiais, singulares, principalmente devido à sua relativa boa conservação, a sua boa conservação, principalmente nas estruturas, mas também pela associação direta com a matéria-prima, que privilegiou o facto de estar muito junto ao centro urbano e devido a isso, o seu funcionamento foi até ao século XX, até à década de 70. Foram os fornos que mais tempo duraram a funcionar na cidade de Lisboa. Ok, em 2020 começámos a fazer levantamentos arqueológicos, principalmente realizados pelos alunos da universidade, a professora Leonor Medeiros
leciona a cadeira de Arqueologia Industrial e ela tem, através dos seus alunos, tem conseguido fazer o levantamento de todas estas estruturas. Foram feitos registros gráficos e descritivos, mas como se encontram muito degradados e com um acesso muito difícil, tal como atulhados com vasuras e com construções precárias, o que nós conseguimos mostrar foi só o que está visível. São fotografias dos vários levantamentos e dos funcionários do ayuntamento que foram acompanhando e que depois foi possível fazer as limpezas que se seguiram a estes levantamentos. Aqui mais imagens de levantamentos. Aqui nestas plantas conseguimos, o que foi visto foi que é possível verificar os 3 fornos que existem, os contrafortes que permitem a estrutura estar ainda em pé e uma das chaminés que ficava na parte superior dos fornos, apesar de estar entulhada com vasula, conseguimos fazer o levantamento. Mais imagens, como veem, o estado não é muito agradável de se ver. Neste momento está um pouquinho mais limpo. Ok, este complexo remonta ao século XVIII. Possivelmente foi construído para a reconstrução da cidade de Lisboa e a documentação que existe, possivelmente, aliás, existe documentação que nos diz que em Lisboa se produzia cal desde o século XV. Estes aqui temos documentação que confirmam a sua existência já em 1791, com 2 fornos, e depois, em 1820, já contava com 3 fornos, o que significa que foi necessário aumentar a sua produção. No século XIX, temos documentações que nos permitem conhecer a forma como funcionavam, ou seja, o tempo que demorava a cozer a cal, cerca de 30 a 50 dias, numa cozedura prolongada, e a quantidade de cal que era produzida. A fotografia que está abaixo é 1900 aproximadamente, e ainda conseguimos ver que a estrutura de rocha ainda está, neste momento falta-lhe uma boa talhada de estrutura de rocha, que foi um século de extração de pedra, e conseguimos ver já a existência dos fornos, das rampas de acesso. Apesar de estar um pouco nítido, consegue-se perceber. Existem documentos que nos mostram em 1861 as pessoas que trabalhavam nestes fornos, ou seja, existia um administrador, um maestro de hornos, 4 canteiros, 5 horneiros, um caldeador, 5 trabalhadores generais e um calero. No total, 17 pessoas, com uma variação salarial de 480 reis o maestro e 200 reis o calero. É uma imagem dos anos 50, esta que está ao fundo, com as estruturas que duraram até aproximadamente os anos 70. Nesta planta de 1928, esta planta é importante para este estudo porque foi uma planta feita para se pedir autorização para a reconstrução dos telheiros.
É possível ver aqui as bocas de forno, exatamente na posição onde estão hoje em dia, mas também mais duas estruturas, uma estrutura, uma caiaria e um outro edifício, possivelmente um edifício de apoio. Mas o mais importante é que, como nós não temos acesso às chaminés dos fornos, aqui conseguimos ver um dos fornos em corte. A ilustração que está abaixo permite-nos perceber como era a chaminé do forno, porque tem um corte e foi muito importante para fazer a reconstituição em ilustração agora, nos nossos dias. Ora, em 2023 foi iniciado um projeto para valorizar os fornos, mas numa forma muito mais abrangente, ou seja, ligando a outras realidades arqueológicas, onde o foco principal foi a pedra. Desde épocas mais antigas que recuaram até à pré-história neolítico. Os parceiros para este projeto são o Ayuntamiento de Lisboa, através do Centro de Arqueologia de Lisboa, onde eu pertenço, e a Universidade de Lisboa. Aqui temos fotografias antigas onde nós conseguimos identificar alguns fornos que hoje em dia já não existem. Esta é uma das artérias principais de entrada em Lisboa e na sua construção ainda é possível verificar a existência de um forno que está aqui na fotografia. Esta fotografia também é da zona de Campo Lide e novamente identificamos aqui um forno que hoje em dia também já não existe. Ora, este sítio do Rio Seco permite uma leitura integrada da paisagem e conflui fatores geológicos, tecnológicos, históricos e sociais. Os afloramentos de calcário, a implementação dos fornos e os caminhos de transporte revelam-se uma lógica produtiva adaptada aos recursos naturais. A análise das estruturas dos fornos conservados oferecem dados técnicos, construtivos, fases de uso e evolução funcional ao largo do tempo. O sítio encontra-se hoje no meio da cidade, uma zona urbana bastante densa, o qual exige uma reflexão sobre a sua integração, a sua valorização de uma forma mais contemporânea. Este processo de interpretação permite não só reconstruir o passado técnico, social da CAL, mas também projetar um futuro e usos para este sítio. Aqui temos uma reconstituição do corte que vemos na outra planta antiga, de 1928, e o seu funcionamento. Ora, um dos aspectos que o Ayuntamiento pretende é fazer sinalética para que a população envolvente e visitante compreenda o quanto foram importantes estes fornos para a construção de Lisboa. E nós começamos a fazer essa sinalética de uma forma mais simples para ter uma leitura a toda a população, desde os 8 aos 80, e onde mostramos a evolução, ou seja, o trabalho do forno desde a altura em que a pedra é retirada da formação de bica, ao seu transporte através de vagonetes. No início eram transportes, eram puxados por animais, mas nós achamos que posteriormente poderia ser de uma forma mecânica, apesar de já não haver lá vestígios. A forma como a pedra é montada dentro da chaminé do forno, formando primeiro na cúpula, preenchida até cima, e depois com esta zona mais alta, que se chama capelo, é revestida com barro para que o calor não se dissipe. E dentro da cúpula é onde se faz o fogo para cozer a pedra. O transporte deste material, que era feito para o fogo, vinha dos cais mais próximos, que era o cais da Junqueira,
que fica relativamente próximo, e o cais do Tojo. Este material vinha através do rio Tejo e depois era transportado através de carros de bois ou burros até aos fornos. Aqui nós tentamos mostrar a forma como estes fornos estão encostados na rocha. E na ilustração abaixo conseguimos perceber a rocha, e a linha que está ao centro é onde corria o rio, que se chamava Rio Seco, porque de inverno tinha água, mas de verão não. Agora, para terminar, as ações futuras que nós pretendemos fazer: continuar os estudos, interpretar os fornos que ainda existem ou tentar procurar mais, desenvolvendo cronologias e tipologias precisas, valorizar os conjuntos de fornos de Lisboa, proteger as ruínas e as memórias através de recolha de testemunhos. Estas recolhas de testemunhos já começaram. Nos fornos do Rio Seco nós conseguimos entrevistar várias pessoas com idade avançada que na altura de funcionamento dos fornos eram ninhos, lembram-se pouco, mas o pouco que se lembram dá para reconstituir um pouco o ambiente que envolvia os fornos, e tentar criar um centro interpretativo dos fornos do Rio Seco, de forma a preservar e a difundir as histórias da produção e o uso do cal em Lisboa desde o século XVIII até aos dias de hoje, do século XX. Obrigado. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre estes fornos, existe um relatório de estágio de um destes alunos, onde tem muito mais informação sobre estes fornos.